Você está ouvindo Espiadinha, o podcast TCT Tá Câmeras do Brasil Tá Vendo. Eu sou a Atila, sou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje estamos chegando já na final, já temos uma finalista já, a Amanda já virou finalista, e temos também enquete também, a nossa penúltima enquete sobre essa bomba do BB23. A gente tem a Aline, Bruna Grifal e Larissa nesse paredão. Dê o seu voto no Spotify, é único, e também aproveite e nos siga também na plataforma que você está nos ouvindo. Bom, vamos começar da onde que a gente tinha parado, que se formou o paredão lá, que a gente já sabia já, Larissa e Alface, a gente já sabia já quem ia sair, que Alface saiu. Mas foi um discurso muito lindo, foi do Tadeu. O Tadeu, ele disse o seguinte, o Tadeu, ele definiu o Alface como um cavaleiro solitário. E falou também que ele era um mestre de referências, que o Alface sempre fazia referência sobre tudo. E daí disse o seguinte, no futuro, quem vai usar como referência é você, Ricardo. Alguém vai dizer, estou no modo Alface. Significa ser como ninguém. Ser exatamente o que se espera quando entra nessa casa. Protagonizar cenas inesquecíveis e se entregar 100%. Sem medo. Jamais se esconder ou escolher o caminho confortável. Procurar o jogo como ninguém. Criar confusão pelas maiores bobagens. Mas também despertar afeto pelo que é mais importante. E daí falou que o Alface também foi o cara mais esquentado, mas durante 95 dias recebeu apenas um voto. E daí finalizou o discurso falando o seguinte: Cristiano Ronaldo, Zico, o que esses craques têm em comum? Não venceram a Copa do Mundo. Aqui estou, no papel de pai triste. Como você já disse certa vez, para dizer quem sai hoje é você, Alface. Alface saiu com 68,86%, a Larissa recebeu 31,14%. A gente já sabia já, né, que o Alface ia sair. O que você achou? Então, a gente imaginava que o Alface sairia, né? Muita gente parou de votar quando desde quando saiu o Black, né? Que as pessoas começaram a parar de votar. Deu para perceber na quantidade de votos. E o Alface, infelizmente, era um jogador, assim, para sair dessa forma, e tão perto da final. Eu acho que ele foi um jogador, assim, que se você analisar a trajetória dele, ele foi o melhor jogador do BBB, não tem o que discutir. Do jeito que o público gosta, porque ele mesmo fez essa análise. Ele falou: eu fiz tudo que eu imaginei que eu pudesse fazer. Jogou, tretou por qualquer coisa. Não foi aquela pessoa que é, ficou floreando com teorias de conspirações, nada. Ele, na verdade, ele fez uma boa leitura do game, o Alface. Ele conseguiu identificar coisas que a gente já estava vendo também, né? Então, assim, e é que nem eu falo, o público pede um personagem desse. O público pede uma pessoa treteira, uma pessoa que leve trás, que gosta de falar pelas costas também, que gosta de se infiltrar, né, nas conversas, nos grupos. E aí eu acho que fica aquela velha história, né? O que você quer ver no BBB e qual vai ser a preferência do grande público? Porque a gente viu que nesse BBB vários jogadores se destacaram, né? Teve polêmicas também, a gente sabe que teve polêmicas. Agora, eu acho que o Alface ele ficou um pouco na contramão daqueles jogadores que vamos fazer a fila para sair. Não, ele não estaria nessa fila, né? É. Então, deu conteúdo até o último momento, porque ele mesmo quando ele estava na casa que já estava próximo da saída dele, ele estava gerando conteúdo, falando coisas que a gente achava que ele não ia falar mais, né? Sim. Que nem vindo dar um voto numa pessoa com uma justificativa que deixou a pessoa com raiva e a pessoa ficou se questionando. É tudo que a gente gosta, né? Sim. Então, tinha que ter uma esperança do Alface não sair, né? É. Mas é que nem eu falo, tem um movimento que o público escolhe uma pessoa, sabe, para
levar até o final do jogo. Isso para mim é o que estraga o jogo, né? O que está estragando esse jogo esse ano também, porque se apegaram em coisas que não deveria, Hum, você deveria, que nem eu falo, premiar quem jogou. sim, Se houve, mas esse cara foi falso, tá, tudo certo. Uma pessoa que vai ganhar 2 milhões e tanto, quase 3 milhões, ela vai ser 100% é, verdadeiro em tudo, sendo que ela está jogando, né? sim, O e jogo pede isso, o jogo pede que você faça coisas para você ganhar o game, sim, o, né? E não vai agradar, você não vai agradar. sim, e olha, o Alface, eu acho que ele foi o cara que realmente trouxe a identificação do público lá dentro, lá. O público que sempre fala assim, se eu entrasse, eu ia fazer tudo. O Alface, ele fez de tudo. É. A gente não pode dizer o Alface não fez tal coisa. O Alface fez. O Alface brigou com aliado, brigou com o pessoal que era rival, brigou por causa de banho, por causa de panela, por causa de espuma, brigou por tudo o Por Alface. causa de De comida, ovo, por causa de estaleca, né? o E Alface. Mas o Alface, além de se jogar nas tretas, ele se jogou em todas as provas. Em prova de resistência, a primeira prova de resistência, que valia lá é, a, valia imunidade, ele ganhou junto com o Bokurroso. Então, é, ele se jogou nesse game. Ele se ele foi jogou. bem competitivo. Eu acho que ele conseguiu os dois lados. Conseguiu o lado do jogador, que foi o histórico dele de provas foi espetacular, e conseguiu o lado da convivência, né? De se destacar em várias tretas também. E era uma coisa assim, a gente no começo poderia até imaginar, ele está na treta porque ele fabricou ali. Não, é porque ele é desse jeito mesmo, porque ele é pilhado, ligado no 220. Então, Sim, assim, ele não é aquela pessoa que escuta uma indireta e fica quieto. Não, ele pega e vai tirar satisfação com a pessoa. Então, é, não tem medo, né? Então, assim, não tem medo de se expor, e outra, teve o lado do romance também, né? Que foi bem sim, engraçado. E outra, ele também tretar e depois fazer as pazes com a pessoa, porque todo mundo gostava do cara e o cara tomou um voto da casa. é. Então, isso daí é um feito, né? Sim, e olha, Com tanta treta que esse cara aprontou. sim, o Alface ele se jogou lá de um jeito, de uma forma, ele realmente quis viver o Big Brother intensamente, ele quis. Então é muito triste. Se o Brasil fosse justo, o Alface ganharia o Big Brother, por ter se jogado tanto assim, por ter feito N coisas do começo ao fim. Ter, trouxe um entretenimento que era um entretenimento leve. Então, tipo assim, a briga dele com o Black, quem que vai esquecer dessa briga aí? Que um odiava o outro, mas daí um abraçava o outro do nada. Daí, durante até a formação de paredão, o César, que estava imune, beijou a careca de Alface. Então, cara, o A Alface gente, ele a trouxe gente riu tudo. muito também, né? Sim, A gente riu. Eu acho que foi assim, o ponto que aquela história da liderança também com o Guimê, que foi uma coisa que marcou bastante, né? O, é, o fato dele ceder e depois ele na festa falando, olha, você está precisando para voltar para a mídia. Então, assim, essas coisas não foram planejadas, né? Então, assim, é, ficou bem, bem assim, legal de você assistir, de você acompanhar, né? Então, era aquele jogador que você sabia que a qualquer momento aconteceria uma treta, né? sim. E bom, quando o Alface foi eliminado, foi anunciado também que o prêmio chegou em 2.802, cara, 2,802 milhões. E vai para uma das quatro participantes. É triste, eu fiquei triste. É, é que nem eu falo.
essa edição teve esse problema, né, na votação, na escolha de uma pessoa e que está levando essa pessoa até a final. Então, assim, não, acho que saíram grandes jogadores desse game, pessoas que se expuseram, pessoas que colocaram a cara lá, deram o nome, e tá ficando, né, uma turma assim que, por exemplo, a própria Larissa, ela se perdeu no game, ela saiu, voltou e mesmo assim ela não se achou, porque você olha para a Larissa, não é aquela pessoa que entrou E no ela, game, e não ela, é, e é ela outra entrou, pessoa. ela entrou pior do que ela saiu. Ela piorou essa volta dela. É, Foi então. pior. E é tanto que, por exemplo, o Tadeu falou tanto dos grupos, mas tanto de grupo, e ela volta e fortalece o grupo, É, né? Então, assim, e aí leva esse grupo para a final. E ela não é uma candidata ao prêmio, a ser a campeã, não é. Simplesmente é outra pessoa que voltou e teve uma oportunidade de balançar tudo, né? sim, E não fez, ficou só nessa história de fortalecer o, alianças do deserto, né? E, sim. sabe, é complicado. Eu acho que foi meio frustrante. Depois, as quatro semifinalistas foram chamadas para a prova da, da final. A prova que valia a final, que valia já uma vaga já para a grande final. Quem seria a finalista dessa prova? A prova foi o seguinte, foi uma prova bem basicona, foi uma prova patrocinada pela Chevrolet, que elas tinham que ficar sentadas em um banco que ficava girando. Daí elas tinham um botão também, que se elas apertassem o botão, o banco parava de girar por uns 30 segundos. Elas poderiam usar esse botão 15 vezes e tinha que ficar segurando um disco da Chevrolet, igual que teve lá no quarto branco. Cara, foi bem chato, foi, né? Uma cópia descarada do quarto branco. Essa prova, por ser uma prova que vai levar uma pessoa para a final, eu acho que deveria ser uma prova mais dinâmica, né? Não, não essa prova muito parada. O público já está fugindo, já largando a mão. Aí você poderia pôr uma coisa mais competitiva, mas para você, sei lá, levantar, que nem colocar. Lembra aquelas provas de você colocar coisa no Sim, porta-mala do carro, aí você aperta, volta. Então, assim, é, com um pouquinho mais de adrenalina, porque começou a prova, todo mundo trocou de canal, é. sabe? Não é? Sim, então, Então, assim, não, não tem aquele estímulo, né? Então, eu acho que eu não acho que essa prova poderia ser um pouquinho mais elaborada. E sim, ficou realmente como uma reciclagem do quarto branco, né? Então, é. não achei legal também. Olha, e também é uma prova que a gente já conhecia, já é igual que a prova que tem lá no quarto branco. E foi bem chato, foi porque não teve emoção, e também não tem um contraponto ali na prova também. Todas lá estão se ajudando, lá conversando uma com a outra. Então, tipo, não teve uma competitividade, sabe? Não tem alguém pra ser um contraponto das quatro. Então é triste, E isso. também assim, aquela treta na prova, aquela pilha, que nem o próprio Sim, Alface, teve várias provas que ele participou, e ele ficava lá pilhando, né, a pessoa, olha, você pode sair, né, eu não vou votar em você, que teve aquela com a Aline. Então, assim, é, com o Black, sempre tem umas tretinhas nas provas, aí nada, ninguém falava nada, uma prova silenciosa, né, é, um marasmo a prova, é. né? E E aí poderia ser uma prova que jogasse um vento, jogasse qualquer coisa na pessoa, não, nada, absolutamente nada, só rodando segurando aquele disco, né? É. E bom, daí a primeira a sair da prova foi a Larissa, depois foi a Bruna, sobrou a Aline e a Amanda. E a Aline foi a última a desistir, então a Amanda já era finalista já, né, por causa dos fãs dela, mas ela virou agora finalista oficial agora. Ela que eu adorei a estratégia dela. Eu acho que é uma estratégia única,
que é dormir 3 meses para você aguentar a última prova, porque ela conseguiu ficar 17 horas na prova. E então ela dormiu 3 meses inteiro para disputar essa prova ao máximo. Essa daí foi a grande estratégia dela. Ah, sim. E outra, também uma trajetória, né, dela, assim, Impecável. né? Sabe, sinceramente, a gente, tudo bem, são 4 mulheres na final, né? Mas tem aquele negócio dos emocionados, né? Porque poderia ser as 4 guerreiras, as 4 batalhadoras, uma história linda, né? Aquela, mas uma boa parte do game, essas pessoas elas estavam escondidas. Sim, Não tinham voz, não falavam, se escondiam, falaram muito em omitir, porque a pessoa pegou uma palavra como se fosse uma coisa gravíssima, né? Um, a omissão virou um negócio assim horrível. E não é. é. Omissão é você não participar, é você ver a coisa acontecendo e você pegar, ficar só assistindo. Quem está assistindo somos nós aqui fora. Então, uma pessoa que está lá dentro e fica assistindo, ela está no lugar errado, né? Precisa estar aqui fora, você concorda? Sim, Então, veja, então teve isso sim, sabe? Empata jogo, é, cola no outro. Ah, eu não sou prioridade de ninguém. Você não é prioridade, então vaza. Vai fazer o seu game. Não, colou onde não tinha prioridade. Então, por exemplo, a Amanda e a Aline, elas estão no mesmo patamar de pessoas que entraram para assistir o game lá dentro. E não é legal isso, né? E agora chegam numa final com uma bagagem que vamos combinar que 50% do game elas estavam perdidas, né? E outra, sim. não procuraram se encontrar, ficaram com medo também. Então, não é que são guerreiras, não, são pessoas que arregaram muito no jogo. E olha, dá pra gente até pegar o exemplo até, já que é final feminina, a gente pode pegar o exemplo do BB20, que foi a maior edição de audiência, foi uma das mais gigantes, e daí teve final junto com Thelma, que foi uma batalhadora, brigou lá dentro do reality, Manu Gavassi, que teve o paredão do bilhão, teve por causa da rivalidade dela junto com o Prior. E daí a gente teve também Rafa Kalimann também, que, querendo ou não, ela tretou lá com a Bianca no começo, dela teve também os seus momentos também de aparecer também no jogo. Então, cara, e daí não adianta pegar esse enredo de tipo assim, olha só como são mulheres empoderadas, são mulheres incríveis É, que chegaram na e final, sendo que não é. E o BBB 20 que você está citando teve uma história, um embate Sim, dos homens, né? Então teve aquele embate que realmente foi uma trama, né, para anular e aniquilar todas as mulheres, era um plano, né? Então, assim, existia uma história que elas eram sobreviventes e outra, elas se expuseram, elas se jogaram, tretaram, deram vexame, né? Então, assim, foi uma situação que tinha uma história, né? É bem e, complicado, sabe? e olha, antes de finalizar esse episódio, quero te fazer a pergunta clássica primeiro. Quem que você quer quem que você acha que vai sair? A Aline, Bruna ou Larissa? Olha, pelo ranço, pelo ranço poderia ser a Bruna, só que a Bruna, todas as vezes que a gente falou que a Bruna ia sair, a Bruna voltou. É. O Então vai ser público tem, pensamento reverso. o público tem um ranço nela e ela voltou. Então, Sim. eu tenho dúvidas aí. Eu acho que poderia sair entre Larissa e Aline. Eu acho que a Bruna não sairia. Por quê? Porque agora, na reta final, é, é uma pessoa que tem muitos mutirões para ela, a gente observou, muita gente votando por ela, e ela tretou demais. Ela apareceu muito no game, errou muito, errou. Só que é que nem eu falo, das que estão na final,
A Bruna foi a que mais apareceu no game, É, que e expôs de tudo quanto foi forma, negativa, positiva, errou demais, apontou o dedo demais, tretou demais, fez tudo, tudo. sim, Então, eu acho que é uma pessoa que, com tudo, apesar de tudo, que não seria o perfil que talvez a pessoa quisesse como campeã, que fez muita coisa errada ela, né? Muita. é, E aí você está premiando isso. Mas das outras trajetórias você não viu aquela garra, né? Não viu. sim. E Viu olha, uma pessoa, as pessoas se escondendo, né? Eu e, não sei, sinceramente, eu não. É, é um pouco falta emoção, né? Falta emoção. aham, sim, Falta olha, emoção, falta tudo, faltou tudo. tudo. E olha, Infelizmente, a gente que gosta de reality, não dá pra gente se emocionar nessa sim, reta final agora e nessa votação, não dá. é. E, e eu acho realmente que Bruna irá sair. Eu acho que a Bruna vai sair nesse nesse paredão, nesse último paredão, eu acho. É, mas se eu acho que nenhuma das três, cara, merece estar na final, principalmente a Larissa, por ter saído do jogo já ter saído já do jogo já e ter retornado. Pode falar até, foi mérito dela ter voltado, cara, mas ela não merece estar na final, ela saiu do jogo já uma vez e vai ficar na final agora. Então, eu queria que a Larissa saísse, mas eu acho que a Bruna que irá sair. Eu acho que a Larissa também, ela poderia ter se mostrado mais nessa volta, Sim, sabe? É, ela, ela fez aquela coisa, se encaixou ali no deserto de novo, criou, levantou esse grupo de novo, é, é, levantou o muro, que o muro já estava baixando já, que talvez fosse sim, interessante mesclar tudo. Ela pega, levanta o muro de novo que tinha sido recriminado, que o Tadeu falou 1000 vezes para acabar com esse negócio, que talvez fosse mais interessante para o público, né? Aí ela traz esse muro, levanta o muro e fica ali na zona de conforto. Então, assim, não foi legal. E batendo lá na tecla da Domitila, o tempo todo, Domitila, Domitila, ficou uma semana falando da Domitila. Então, veja, é, é a fórmula para se ganhar o game. Ela pô, simplesmente, para mim, a Larissa, ela só acertou quando ela pisou na casa. Que aí sim, ela pisou e ela estava mostrando quem ela era. para finalizar esse episódio, eu quero te fazer três perguntas que essas perguntas foram feitas até pelo próprio G-Show até, quer dizer, pelo G-Show não, pelo Globoplay. O Globoplay mandou um questionário para os assinantes do Globoplay perguntando sobre o Big Brother. E eu quero te fazer uma pergunta. Essa pergunta vai de 0 a 10. 0 sendo péssimo e 10 sendo excelente. Elenco pipoca, de 0 a 10, qual nota você daria pro elenco pipoca? Elenco Pipoca. Eu acho que o Pipoca se destacou. Então dou um 8. Um 8. E pro elenco camarote? Camarote, 5. 5. E agora, para finalizar, o Tadeu. Tadeu, eu acho que o Tadeu, eu acho que houve um momento aí de se emocionar demais em alguns discursos, que eu acho que, como se emocionou muito para um, foi repetindo para outros e ficou uma situação meio repetitiva que você acha que foi por conta de fair play. Ah, erros todo mundo teve, então vamos exaltar as qualidades, os acertos. Eu acho que poderia ter segurado um pouco Aham. para algumas pessoas, só que aí a pessoa quer ser também imparcial, então fica um pouco difícil, né? Sim, Mas eu acho que foi um pouco da emoção também, porque você sentiu é,
deu para perceber algum descontentamento dele com o resultado da votação. É. Então, assim, eu acho que ele conseguiu mostrar um pouco do lado humano, né? Eu acho. Sim. Com uma fala que poderia não ter sido dita, com uma passada de pano para alguma coisa que não era para passar pano, que era para pontuar e para reclamar. Aquela história que a gente não sabe de onde veio, de não citar nomes, quando tá dando uma bronca, que era uma coisa importante. Então, assim, eu acho que no conjunto da obra, eu acho que um 7, vai. Um 7. 7 porque não tá nem tão ruim e não tá nem tão muito bom. Pra mim, o elenco pipoca, cara, eu vou falar a verdade. O elenco pipoca, eu daria um 4. Um 4, eu acho. Porque do elenco pipoca, são poucas pessoas que a gente lembra do elenco pipoca, ó. A gente não lembra de Gabriel, Paula, a gente não, esse pessoal a gente não lembra. Gustavo, Marília, Christian, Bruno, Tina, a gente não lembra desse pessoal. Porque a pipoca teve uns momentos marcantes, né? Mas, sei lá, eu acho que não bombou tanto. Olha, do camarote eu vou dar um 7. Eu acho que o camarote, ele foi bem. Eu acho que o Big Brother, ele tem que seguir nessa linha de camarote subcelebridade. Porque a subcelebridade vai entrar lá pra se jogar lá e se dane tudo. Então, por exemplo, Domitila. Muitas pessoas não conheciam Domitila, ela entrou lá pra se jogar e se jogou. Fred Nicásio, muitas pessoas não conheciam e foi lá pra jogar. A Kay, né, querendo ou não, ela se jogou, querendo ou não. Guimê também se jogou, mesmo sendo conhecido. Tipo assim, da pessoa mais conhecida do camarote, que era o Bocurroso, não se jogou. O segundo mais conhecido, que era o Guimê, ele se jogou. Então, o pessoal que não seja tão inflado, não seja tão gigante assim, que acha assim, nossa, eu sou imenso, ninguém me para. Eu acho que eu daria um 7. Eu daria um 7 pelo camarote. Agora sobre o Tadeu, cara, o Tadeu, eu não sei. O Tadeu, acho que seria um 6. Se pudesse, 6,5, eu acho. Porque o Tadeu, ele acertou em alguns momentos que era pra se posicionar, mas, tipo assim, você deixa muita margem. Se você se posiciona com um acontecimento A, você tem que se posicionar com o posicionamento do abecedário todo. Então, se você posiciona com A, depois com C, você pulou o B. Então, fica meio incoerente, fica. Ou você puxa a orelha de todo mundo, de coisas erradas lá que fizeram lá, N coisas que nem passaram na edição, nem foi pra grande parte do público. Então tem que puxar a orelha, do pessoal. Não não, gente, isso daí foi bobeira, foi todo mundo erra, acontece. Não. Se é pra falar de um, tem que falar de todo mundo. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.